A igreja de Santa Maria do Olival situa-se em Tomar, na margem esquerda do rio Nabão. Foi originalmente construída no século XII por ordem de Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo. Este era o panteão da Ordem do Templo, onde os mestres templários eram sepultados. A igreja atual corresponde a uma reconstrução em estilo gótico do século XIII, durante o reinado de Dom Afonso III. A fachada principal da igreja, dominada por uma grande rosácea envidraçada, apresenta um portal de arquivoltas ogivais com um pequeno óculo no tímpano, onde se pode ver uma roseta de pétalas e um signum Salomonis, estrela de 5 pontas, símbolo que surge frequentemente em igrejas templárias. Em frente ao templo existe uma antiga atalaia medieval separada do corpo da igreja que foi reformulada no século XVI, sendo adaptada para utilização como torre sineira. Do lado norte da igreja existe um pequeno portal em arco de volta perfeita que poderá constituir o único vestígio da construção original românica da época de Dom Gualdim Pais. A igreja de Santa Maria do Olival constitui um exemplar pioneiro do chamado gótico mendicante em Portugal, caracterizado pelas 3 naves escalonadas cobertas por teto de madeira, sendo as abóbadas em cantaria reservadas para a capela mor e capelas laterais. Esta igreja gozava de um estatuto de grande importância na época medieval, existindo uma bula papal que a colocava na dependência direta do Papa e da Santa Sé, fora da alçada de qualquer diocese. Depois da extinção da Ordem do Templo, em 1312, esta igreja passou para a posse da Ordem de Cristo e 2 bulas papais, datadas de 1454 e 1455, estabeleceram-na como sé catedral e diocese de todos os territórios descobertos além-mar. O interior da igreja está dividido em 3 naves, sendo a central mais alta. O pavimento está rebaixado relativamente ao exterior, sendo acessível através de 8 degraus. Do lado da epístola existem 5 capelas intercomunicantes, sendo que a primeira é revestida por azulejos brancos com friso duplo de cor azul. No chão está embutida uma lápide sepulcral. Na capela seguinte existem 3 lápides embutidas na parede lateral, sendo que 2 correspondem a inscrições funerárias. Uma referente a Dom Gualdim Pais, 4º mestre da Ordem do Templo, e outra referente a Dom Lourenço Martins, 23º mestre. Na terceira capela existe um nicho na parede esquerda com uma imagem das Santas Mães e 2 sepulturas no pavimento, uma de Bartolomeu de Vasconcelos e outra de Sebastião Gomes de Figueiredo. A quarta capela possui do lado esquerdo um espaço envidraçado dentro do qual existe uma caveira. A última capela tem 2 portas que dão acesso à sacristia e à galeria coberta que existe no piso superior. Possui uma imagem do batismo de Cristo e uma pia batismal. Toda esta ala da igreja, incluindo as capelas, foi edificada no século XVI durante o reinado de Dom João III. As obras foram dirigidas por Frei António de Muniz e Silva e envolveram a destruição dos túmulos e epigrafias dos mestres templários, com exceção de apenas 4. A capela colateral do lado da epístola, conhecida como Capela de Simão Preto, apresenta uma cobertura em abóbada nervurada, sendo revestida com azulejos polícromos de padrão tipo tapete, datados de 1638. Na parede esquerda possui uma cartela de azulejo com uma inscrição relativa ao tomarense Simão Preto, patrocinador desta capela. Apresenta um altar com a imagem de Nossa Senhora da Conceição e 2 sepulturas no chão. A capela mor é antecedida por um arco triunfal ogival e apresenta uma abóbada nervurada. É iluminada por janelas altas e esguias em arco quebrado e possui 2 altares, sendo um deles de madeira amovível. O outro altar, em posição central, tem na sua retaguarda um pedestal octogonal sobre o qual se encontra uma imagem quinhentista de Nossa Senhora do Leite, feita em calcário.
Ainda na Capela Mor, do lado esquerdo, fica o excepcional túmulo em estilo renascentista de Dom Diogo Pinheiro, primeiro bispo do Funchal. A sua construção, no século XVI, é atribuída ao notável escultor Diogo Pires, o Moço. A capela colateral do lado do Evangelho tem uma cobertura em abóbada de berço quebrada, sendo também coberta por azulejos. Em frente ao altar existe a lápide sepulcral de Dona Maria da Silva, filha dos primeiros condes de Penela. No último pilar da nave central, do lado do Evangelho, existe um belo púlpito quinhentista de balaústres, assente sobre uma coluna coríntia canelada. É acessível através de uma escada em caracol que envolve o pilar. A principal fonte de iluminação no interior da igreja é a grande rosácea aberta na parte superior da parede da fachada, estando dividida em 12 folhas trilobadas. Durante o século XIX foram aqui realizadas algumas obras de restauro que resultaram na destruição de 3 capelas do lado sul. Nas décadas de 30 e 40 do século XX, a igreja seria intervencionada pela GEMN. Num esforço para recuperar a aparência medieval do templo, foi desentaipada a porta românica do lado norte, revestiu-se o pavimento do adro com lajes de cantaria e foi colocada uma rosácea com o signum Salomonis sobre o arco de cruzeiro. A igreja de Santa Maria do Olival encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1910 e constitui um dos mais importantes marcos da presença da Ordem do Templo em Portugal. Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.